Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta terça-feira, hoje dia 22 de março de 2021. Bom dia ao Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Nayara Moura, bom dia ao Lúcio Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, uma excelente terça-feira a todos. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, professor Haroldo Arruda, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia. 23, gente, desculpa, eu falei 22, mas hoje são 23. Coité fez questão de dizer, olha, você errou, hoje é dia 23. Tá? Você tá não erra, Nayara, você comete equívocos, eu só entendeu? Me confundi, né? Equívoco é uma coisa, um erro é algo muito diferente, Ai, né? Lúcio, quem me dera, você já sendo humano já erra, né? Claro, com certeza, olha, todo mundo erra. Gente, falando e vamos começar, né, o dia, que seja um dia abençoado para todos nós, está sendo muito difícil, na verdade. Não está sendo fácil para todo mundo, a gente está se assustando cada vez mais com os dados aqui de Mato Grosso. Eu tenho certeza que vocês viram aí nas últimas 24 horas, 125 mortos. Assustador para um estado que saía de uma marca de 20, 30 mortos a cada 24 horas, 125 foi um salto estarrecedor. Eu estou assim, sem acreditar, e creio eu, claro, isso daí não é oficial, mas que muitas dessas mortes podem ter sido em espera por leito de UTI. Eu prefiro raciocinar e pensar de uma outra forma. Claro que isso é fato, é perceptível, a situação é difícil, sem dúvida alguma, o número de mortes vem aumentando a cada dia, mas existe uma luz no fim do túnel. Até pouco tempo atrás, não sei se vocês se lembram, até 4 meses atrás, até finalzinho do ano passado, não se tinha esperança de absolutamente nada, nem de vacina, né? A vacina tem sido aplicada no mundo todo, Estados Unidos, Israel com 100% já da vacinação, e tem sido altamente eficaz e bom, sem dúvida alguma, porque realmente os países que estão vacinando estão tendo resultados espetaculares por conta das vacinas. A eficiência das vacinas da Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, por que não dizer Coronavac e Sinovac, tem atendido a expectativa. E isso, sem dúvida alguma, é uma situação que deixa um pouquinho mais a humanidade confortável, né? Teremos um ano difícil, até final de 2021 e deste ano, um ano de desafios e principalmente de vacinação. E teremos uma certa normalidade, acredito eu, a partir de 2022. Ainda temos um longo trajeto a ser percorrido por conta exatamente da vacinação. Esperamos que realmente nós tenhamos vacina suficiente para vacinar o nosso povo, isso que importa. O professor Haroldo, Nayara, coloca aí o seguinte, que tem uma luz no fim do túnel, né? Falando aí sobre essa vacina, possibilidade, né? Do aumento do número de vacinas, porque por enquanto a vacinação caminha muito lenta aqui no Brasil, né? E aí ele falou sobre a luz no fim do túnel, né? E aí o seguinte, falando em luz, né? A Organização Mundial de Saúde acendeu uma luz, não vou falar vermelha, mas amarela, né? Mas é um amarelo bem forte, né? A OMS está pedindo o alinhamento entre os poderes no Brasil na condução da pandemia e alerta que as mortes estão dobrando. Nós comentamos sobre esse assunto aqui ontem, naquela entrevista com o senador Wellington Fagundes, que é o relator, né, lá no Senado, de uma comissão que trata aí das medidas de combate à pandemia. E nesse alerta aqui, os diretores da Organização Mundial de Saúde desejaram firmeza e competência para o novo ministro Marcelo Queiroga e alertaram que a mortalidade pela Covid no país está acelerando. É isso? No país aqui, o número de mortes é maior do que nos Estados Unidos. Muito maior. É isso? Bem maior, parece que o dobro, não é? Não, muito maior. Aqui, ontem, se a gente pensar proporcionalmente também, Estados Unidos é muito maior. É muito maior. Lá tem 380 milhões de habitantes, aqui nós temos 210. Ontem foram 400 mortes, salvo engano, nos Estados Unidos, né? 26 pessoas, na Nova Zelândia, 26 hospitalizadas. É algo impressionante, né? A eficiência desses países com relação à vacinação. Mas o que nos preocupa, não precisa ir muito longe. Semana passada, na segunda-feira, nós tivemos 89 mortes, né? E de ontem para hoje, nós tivemos 114. Então, aqui no estado do Mato Grosso, realmente está completamente descontrolada essa questão
da Covid-19 e as perspectivas não são boas. E o diretor da Organização Mundial de Saúde, ele alerta que a pandemia está acelerando no país. E deu um exemplo, né? Entre 15 de fevereiro a 15 de março, as mortes semanais dobraram em cerca de 7 mil. De 7 mil para 15 mil mortes aqui no Brasil. E aí tem um aspecto aí que eu acredito que é bom a gente chamar a atenção, até porque a Organização Mundial de Saúde está desejou o quê? Sorte, né? E também é o seguinte, e desejou firmeza e competência ao novo ministro Marcelo Queiroga. E a gente vive uma situação surreal aqui no Brasil, não é? Eduardo Pazuello, o ministro demitido, não saiu. Marcelo Queiroga, o ministro escolhido, não assumiu. Espera aí. E aí é o seguinte, e por que é que isso ocorre? Porque Eduardo Pazuello enfrenta lá uma ação, né? Sim. Do Supremo Tribunal Federal. Na realidade, essa ação aí partiu lá da Procuradoria-Geral da República, né? Pedindo para ele explicar cloroquina, oxigênio de Manaus, né? Entre outros fatos. E aí o governo federal está procurando um ministério para ele, para colocar o Eduardo Pazuello. Para quê? Para que o seguinte, para que ele continue com foro privilegiado. Aí eu me lembro, olho para trás e falo, espera aí, esse caso aí, ele lembra ou não lembra o que aconteceu com o Lula, né? No governo Dilma Rousseff. Queriam colocar o Lula na Casa Civil para ele escapar da Lava Jato. Espera aí, é a mesma coisa? Muito parecido, muito semelhante, né? Aí a gente se lembra daqueles filmes que no final eles colocam a legenda. Qualquer semelhança é mera coincidência. Nesse caso tem que colocar um não, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Infelizmente é a mesma situação, é a mesma tentativa imoral de se blindar alguém que possivelmente pode ter cometido algum crime de responsabilidade. Vou deixar possível, que vai ser investigado. Cabe à justiça. Vai ser investigado. Cabe à justiça, né? Não vou condenar ninguém aqui, não vou fazer nenhum pré-julgamento, até porque todo pré-julgamento é burrice, né? Mas nesse caso específico, é muito semelhante, é a mesma atitude, né? E quando você vê, por exemplo, o presidente da República tomar uma atitude dessa, criando um ministério para poder blindar alguém que, de certa forma, está supostamente ter cometido algum tipo de crime de responsabilidade, já justifica automaticamente que existe um problema. Existe um problema ali nessa situação, tá entendendo? Tipo assim, tá passando um recibo. Exato, tô passando um recibo, né? Ali tem algum problema, né? Mas aí cabe à justiça averiguar, né, e analisar essa situação. Mas o fato, né, a ação, a tentativa de blindagem do ministro Pazuello por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, isso aí é claramente um corporativismo. Agora vamos falar sobre a decisão do governador Mauro Mendes de antecipar feriados aqui em Mato Grosso para barrar a contaminação da Covid-19. A gente vai ao vivo com o repórter Oliveira Júnior. Oliveira vai explicar para a gente sobre essa decisão que vai passar hoje pela Assembleia Legislativa. Não é isso, Oliveira? Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Haroldo, você que acompanha o programa Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso. Olha, os representantes do governo, do governador Mauro Mendes, secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, deputado estadual Eduardo Botelho, representantes da indústria e comércio, depois de longas reuniões nos últimos dias, ontem à noite o governador confirmou que virá pessoalmente aqui até a Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira para entregar um projeto de lei que deve ser aprovado pela maioria dos deputados para decretar um super feriado, um feriadão de 10 dias, que começa nesta sexta-feira santa e se estende até o dia 4 de abril. De acordo com o governador Mauro Mendes, serão antecipados os feriados de Corpus Christi, Consciência Negra, Dia do Servidor Público, né? São feriados lá de outubro, novembro, Dia do Trabalhador, que é 1º de maio, e aniversário
dos municípios, que serão emendados com o feriado da Semana Santa, que ocorre na próxima semana. O governo acredita que, prolongando este feriado e antecipando essas datas, haverá um controle maior da disseminação do novo coronavírus em função do aumento alarmante do número de casos, da falta de leitos, né, e principalmente do número crescente de mortes, que quebrou um novo recorde nas últimas 24 horas no estado de Mato Grosso. E ontem, após esta reunião com o governador, o deputado estadual Eduardo Botelho falou sobre o que deve ser discutido, aprovado nesta lei, nesse projeto que vai ser encaminhado para a Assembleia hoje aqui. Vamos ouvi-lo. Proposta de antecipar os feriados, prolongando de sexta-feira até o próximo domingo, que daria 10 dias. Então, isso eu acho que é a proposta que foi discutida e que ficou consensado com a maioria dos deputados da base. Então, seria um lockdown, vai antecipar esse feriado de sexta até no outro domingo. E o governador vai na Assembleia, vai fazer um apelo geral para que nesse período ele vai na Assembleia? Todos trabalhem para construir aí uma condição para diminuir a quantidade de contaminação aí, que nós estamos chegando em números alarmantes. Você viu na declaração do deputado Eduardo Botelho que, quando questionado se esses feriados, né, prolongados, esses 10 dias, seria um lockdown, ele disse que não, ou seja, a expectativa do comércio e das pessoas, do cidadão de uma forma geral, é que, apesar destas medidas restritivas, o comércio possa continuar trabalhando, mas com as medidas restritivas. Então, eu pergunto a vocês, meus colegas, o que é que vai poder funcionar ou não? Porque até agora ninguém sabe. Já se falou em delivery proibido, supermercado fechado, posto de combustível. Se isso ocorrer, com certeza haverá uma revolta geral por parte da população. Então, há uma grande expectativa no detalhamento desse documento que será entregue e votado aqui no dia de hoje. Voltamos com vocês. Obrigada, Oliveira, pelas suas informações. Antes da gente comentar esse assunto, deixa eu chamar também a entrevista com o deputado João Batista, que participou da reunião. Vamos conferir. A Assembleia Legislativa ela tem exatamente essa função. Dentre as suas atividades, uma delas é a representação da população. E nessa representação, em que nós, andando pelo estado de Mato Grosso e aqui pela Baixada Cuiabana, nós vemos a situação principalmente das unidades de saúde, onde uma grande quantidade de pessoas que são ali testadas tem dado positivo. Muitos já não encontram mais, inclusive, leitos de UTI. Né? Esse final de semana que nós tivemos aí, praticamente num final de semana, em torno de 114 óbitos aí pela Covid-19. Então nós trouxemos até o governador, né, uma vez que o mesmo já estava com um projeto pronto para a antecipação dos feriados, os próximos feriados, nós trouxemos aí a preocupação de que nós pudéssemos fazer um movimento, mas que fosse organizado. Porque, no nosso ponto de vista, o pior já está acontecendo, que é, além do aumento aí das infecções, também o estrangulamento do comércio. Então nós temos que tomar uma medida que, por mais radical que seja, possa garantir a redução do número de contagiados, mas que também permaneça os postos de trabalho. Bom, então esse projeto vai passar pela Assembleia hoje, aí a gente tem que deixar uma coisa muito clara, né, Lúcio, Haroldo, que não adianta também você antecipar feriados e não fizer uma fiscalização extensiva, barreira. Nayara, estão desesperados. Essa é a tradução que eu tenho, inclusive para a manchete do jornal A Gazeta, em que já aponta exatamente essa questão do lockdown, desse mini lockdown, dessa antecipação de feriadão. O governo está desesperado, a Assembleia está desesperada, né? Não sabem mais o que fazer para poder diminuir o número de contágio, porque não fizeram, de certa forma, o que deveria ter sido feito lá atrás, né? Você tem um dinheiro consistente que veio do governo federal, 15 bilhões de reais, hospitais poderiam ter sido montados, né? Outra estratégia poderiam, não acreditaram na doença. E se nós considerarmos não só a falta de ação assertiva por parte do poder público, não só governo, prefeitura, né? Mas também de boa parte de negligência por parte da população brasileira, e não, por que não dizer do povo mato-grossense, né? Do povo cuiabano, nós não estamos vivendo essa situação. Você decretar um lockdown como esse, nessa situação que nós nos encontramos hoje, né? Vai ter gente que vai morrer na rua. Não morre no hospital, mas morre na rua.
porque nós vamos aumentar a miséria, nós vamos aumentar, sobretudo, a desgraça nesse Estado e vamos quebrar o Estado por conta exatamente de atitudes que você não vê uma tentativa que seja clara de que realmente, pelo menos um sinal claro de que realmente as coisas vão melhorar com a questão do lockdown. Nós estamos parados, entre aspas, já há alguns dias. Vocês acham que a antecipação de feriado vai fazer com que as pessoas fiquem em casa? Pelo contrário. Lúcio. As pessoas vão se unir, vão fazer aglomerações novamente. O que a gente precisa? Só para complementar, né? O que a gente precisa? Quer fazer lockdown? Né? Dê condições para que as pessoas que não têm recursos fiquem em casa. E para isso, é preciso que se tenha apoio de outros poderes, de iniciativa privada, de outras empresas, porque o valor, você está dizendo para o cara, você vai dar R$150 para ele e fala assim, você vai ficar em casa por 10 dias, tá? Com R$150. Então vamos aumentar o feminicídio, vamos aumentar a violência doméstica, nós vamos ter saques muitas vezes por conta exatamente da falta de alimento dentro de casa. Então vamos ter uma série de consequências muito mais danosas do que necessariamente com a questão que nós já vivemos hoje. Então é um problema sério, né, que a gente poderia ter evitado, mas que infelizmente não conseguimos evitar. Você falou isso, eu ia fazer uma pergunta para o Lúcio. Eu estou achando, a meu ver, que o governo está com medo de falar lockdown. Está com medo de se comprometer com essa palavra, porque é muito forte. Por quê? Até agora, uma semana o site da Desenvolve MT está fora do ar. Cadê a linha de crédito que foi prometida? Não está funcionando. Não está funcionando. Quer fechar tudo? É preciso fechar tudo, então tem que dar dinheiro para o povo. Tem que pegar aquele investimento de 9 bilhões de reais no Estado e transferir isso para a renda. Mas, Lúcio e Haroldo, não é só renda para a gente que vive em extrema pobreza. É renda, inclusive, para pequenos empresários, aos moldes dos Estados Unidos. Ou não? Seria medo do governo de falar essa palavra lockdown? De colocar lockdown? Eu vou responder a sua colocação, os seus questionamentos, mas por partes, ok? Bom, não estava previsto, né, no final de semana, falou, olha, na segunda-feira o governador Mauro Mendes anuncia as novas medidas de restrição. Não foi isso que foi divulgado a princípio? Foi. Depois mudou, não é? Olha, não será mais na segunda-feira, né? Não será mais na segunda-feira, deve ser na terça-feira. E aí o seguinte, o governador chamou os deputados para conversar, não é? Chamou os deputados para conversar. E tem duas questões aí, né? De um lado, o governador Mauro Mendes está preocupado com a ação que o presidente da República, Jair Bolsonaro, entrou no Supremo Tribunal Federal, e o questionamento do presidente da República é o seguinte, olha, o governador não pode baixar o decreto sozinho, ele tem que ter a autorização do Poder Legislativo. Essa é a colocação que é feita lá pelo Palácio do Planalto, pelo presidente Jair Bolsonaro, nesta ação no Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que o governador Mauro Mendes quer se resguardar em relação a isso. Um outro aspecto. O governador chamou os deputados para conversar, porque na Assembleia Legislativa tem parlamentares, tem deputados que não defendem o fecha tudo, esse lockdown completo. Está aqui, ó, a notícia. Marques garante que medidas sugeridas por deputados para frear pandemia não incluem lockdown, né? E aí é o que eu falei aqui, a reportagem fala aqui. Os deputados passaram boa parte da manhã dessa segunda-feira fechando uma lista de propostas para frear o contágio da Covid-19 em Mato Grosso, assim como garantir a segurança econômica de empresários e trabalhadores. Tais sugestões e reivindicações seriam e foram, né, apresentadas ao Palácio Paiaguás numa reunião que ocorreu na tarde de ontem. E o presidente da Assembleia, Max Russo, só detalhando aqui, garante, no entanto, que o Legislativo não deve propor o fechamento total do comércio e demais atividades não essenciais, que é o conhecido e temido lockdown. É isso? E aí, dentro do que a Nayara colocou agora há pouco aqui, né, tentando responder o questionamento dela, tem uma declaração aqui da deputada Janaína Riva, que vai exatamente em cima do foco que você destacou, Nayara. A deputada Janaína Riva diz o seguinte: olha,
É hora de esquecer pontes e estradas. O momento é de dar dinheiro para a população. Então, é o seguinte, é por isso que o Palácio Paiaguás, o governador Mauro Mendes, está fazendo questão de afinar, né, essa questão aqui do decreto, das novas medidas restritivas com a Assembleia Legislativa. Não é por outra razão que ele conversou ontem à tarde com os deputados, né, para que, de repente, o seguinte, esse decreto, esse projeto chegue à Assembleia, né, praticamente assim, dentro daquilo que será possível aprovar lá no Poder Legislativo. Só para falar que o Oliveira quer participar aqui com a gente, ele está ali também na tela dividida. Oliveira queria comentar alguma coisa, Haroldo? Aí vocês dois podem comentar. Diga, Oliveira. É só para complementar, Nayara. Na lista das autoridades que participaram destas reuniões durante todo o dia de ontem, né? Estão lá deputados estaduais, FEComércio, né? Pessoal da indústria, CDL, CID Petróleo, todo mundo deu pitaco. Mas eu não vi nesta lista nenhum representante do Conselho Regional de Medicina, nenhum enfermeiro, nenhum médico, nenhum infectologista. Algum especialista foi consultado para que esta decisão fosse tomada? Essa é a pergunta. Boa observação do Oliveira, sem dúvida alguma, porque esse é um caso de saúde, né? Então os médicos, pelo menos, deveriam ser ouvidos. Como é que isso poderia ter acontecido? Só para complementar meu raciocínio, né? Se tivesse realmente um planejamento, as famílias receberiam esses recursos, muito programado, de certa forma programado, com o apoio da iniciativa privada, com o apoio de outros poderes, não só centralizado no Legislativo e no Executivo, como nós estamos vendo. O desenvolvimento, realmente a iniciativa é boa, mas poderia funcionar o sistema. Está fora do ar, até hoje, né? Até hoje. As empresas receberem um recurso, e aí o seguinte, com as pessoas com dinheiro em casa, para poder manter a sua família, principalmente as famílias mais vulneráveis, tá? Aí você pode programar um lockdown, sem problema nenhum. Você programa o lockdown, você faz o fechamento, coloca a barreira sanitária, saída para Chapada, saída para Nobres, saída para o Cochipó, saída para Rondonópolis, saída para cá, você faz barreira sanitária, tá entendendo? Por 10 dias, para que realmente as pessoas não circulem. Você antecipa... Saída e entrada, né? Exatamente. O que acontece é o seguinte, Lúcio, você vai fazer uma antecipação de feriadão desse aí, o cara vai passar no mercado, o cara que tem condição, entendeu? E vai marcar com 3, 4, 5, 6, vai pro manso. Vai fazer festinha dele no manso. O que acontece é que a gente já está no lockdown branco, no vai lockdown mini lockdown. Entendeu? Isso aqui é o quê, então? E vai lotar. O que é isso aqui? Isso é lockdown, Lu. Então, por que não admite, por que não ajuda a população nesse sentido? Cochipó do Ouro lotado. A turma toda no Cochipó do Ouro, final de semana. Estão antecipando o feriadão, vai ter aglomeração do mesmo jeito, não vai resolver. Não vai resolver. O pessoal está falando do IPTU chegou, não tem nem desconto de cota única como tinha antigamente. Ninguém falou do IPTU, ninguém pediu para prorrogar, nenhum prefeito falou, vou prorrogar o IPTU. Pelo amor de Deus, as pessoas não estão conseguindo comprar alimentos, quanto mais pagar as contas. Era um momento de sensibilidade. Por que não se estuda cortar impostos de carne, de leite, como fez São Paulo? Por que não estudam o ICMS social da energia elétrica? Não vai poder cortar energia durante 3 meses, mas a conta vai chegar do mesmo jeito, vai acumular. Quando voltar a cortar, vai ser cortado, porque ninguém vai dar conta de pagar. Essa é a grande realidade. Eu não estou vendo ajuda à população maior. Uma grande ajuda, Lúcio, a não ser aquele auxílio de 150 para quem vive em extrema pobreza. A deputada Janaína Riva, eu fiquei satisfeito por 2 motivos. Né? Primeiro, porque ela pensa da mesma forma que eu, porque há 15 dias atrás, no Cidade Elétrica, eu falei exatamente isso que ela falou ontem. Exatamente, se vocês buscarem nos anais lá do Cidade Elétrica, você vai ver exatamente o que eu falei isso no programa. Eu falei, olha, nós não precisamos de estrada nesse momento, nós não precisamos de ponte. O estado do Mato Grosso tem aí 9 bilhões do programa Mais Mato Grosso. Vamos começar a dar dinheiro para essa turma, para poder preparar para um possível lockdown, para um possível fechamento por completo, porque a situação vai piorar, vai ficar cada vez mais difícil. Você está entendendo? Quer dizer, então, o raciocínio é esse, tem que ser assim. Ora, nós somos um dos estados mais ricos do país, gente. Pelo amor de Deus, a referência no agronegócio, líder mundial na exportação de soja, algodão, milho, seja o que for, vamos salvar o povo, entendendo? Agora é hora de botar dinheiro nas famílias mais carentes para poder sobreviver, né? Pegar um trecho da fala dela aqui, ó, ela coloca o seguinte, abre aspas, da Janaína Riva. As pessoas estão clamando pelo alimento, por seu emprego. A situação é desesperadora. Morrer pela falta de ar, mas também morrer pela falta de comida.
É hora de dar dinheiro para a população, para empresas, para o povo que está passando necessidade. Os 150, continua a deputada Janaína Riva, os R$150 do Ser Família é insuficiente, não enche uma geladeira em 10 dias de mini lockdown. E aqui é preciso fazer uma outra colocação. É pouco, né? Mas foi uma iniciativa. Agora é preciso colocar o seguinte: e os outros poderes vão continuar fazendo cara de paisagem? É isso? É isso? Os outros poderes e instituições, olha, reconhecer que a Assembleia ajudou já, né? Me parece que com R$20 milhões lá no Ser Família e também me parece que nessa questão aí dos pequenos e dos microempresários. Entrou com 20 milhões. E os outros poderes? As outras instituições? Trabalhando à distância, em home office, com custos reduzidos, vão ficar olhando essa situação, não vão se manifestar, não vão abrir mão de nada. É isso? É isso? E o seguinte, tem uma boa notícia. Tomara que se confirme, né? Nos bastidores, tem a informação de que alguns deputados decidiram partir para cima dos poderes e das instituições e perguntar, e aí, vocês vão colaborar ou vão fingir, ou melhor, vão continuar fingindo que não está acontecendo nada? Vocês vivem onde? Bom, a informação é essa, tomara que esses deputados não recuem, tomara que eles não roam a corda, tomara que não se intimidem com os poderes e com as instituições, porque a informação é o seguinte, de que um grupo de deputados decidiu que tem que partir para cima dos poderes e das instituições. Aliás, o governador Mauro Mendes disse que ia procurar os poderes e as instituições. Eu acredito até o seguinte, ele deve até ter procurado, mas deve ter dado com a cara na porta. Me parece que é isso, porque ele disse que iria procurar os poderes e as instituições para que eles também colaborassem. Eles não vão colaborar? Na verdade, eles não vão colaborar? Na verdade, numa situação como essa, não precisaria nem procurar. Esse é o entendimento que eu tenho. Se houvesse, de certa forma, eu acho que há, né? Porque um poder tão importante como esse, como o Poder Judiciário, por exemplo, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, instituições como essa, que precisam ser, sobretudo, admiradas, né? Por conta das suas atitudes, é uma grande oportunidade, uma excelente oportunidade de responsabilidade social para dizer o seguinte, olha, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso está contribuindo com estas 100 mil famílias que estão passando fome, sem nenhuma condição. Sabe-se lá de conforme você, pode ser com cesta básica, pode ser com qualquer se houver contribuição de outros poderes e da iniciativa privada, por que não dizer, né? Você pega grupos fortes aí que tiveram renúncias fiscais, incentivos fiscais do agronegócio, poderiam compor essa renda familiar, esse auxílio emergencial a essas famílias, para que esse valor pudesse passar de 150 para 200, 250, 300, 400, 500. Eu acho que tem condições de melhorar. Tem condições de melhorar. A gente precisa salvar o povo, tem que ter um pacto pela vida nesse momento, né? Os barões, os tubarões estão ganhando muito dinheiro nessa pandemia. Por quê? O dólar está lá nas alturas, pico, lá na estratosfera. Ou seja, e aí, eles não vão colaborar? Dar dinheiro para jogador de futebol pode, né? R$1 milhão pode. E aí? Esse é só um dos barões. Tem mais barão, tem mais tubarão, tem mais rei da soja, do milho, do algodão, rei do gado, a carne lá nas alturas. Não é isso? Então, esse pessoal precisa também colaborar, porque é o seguinte, é aqui, Nayara Moura, é aqui. Você às vezes diz, mas aí você tem que saber separar as coisas. Não, eu estou separando. Quem tem muito dinheiro, quem tira aqui muitas riquezas, nesse momento precisa colaborar. Não, estou falando que você não pode generalizar. E outra, se a carne está cara, está cara para o produtor também. Você não pode esquecer que a saca de milho aumentou. Sim. É tudo uma cadeia, A saca de milho aumentou, o milho que é produzido lá pelo rei do milho, não é isso? Pois é, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona? Não, mas é assim que funciona quando dá R$1 milhão para o jogador de futebol. Não, mas aí é uma parcela do agro, não é a grande maioria. Eu também não disse que é a grande maioria. Você pode fazer a defesa
defesa do agro como nós fazemos aqui a defesa do agro, entendeu? Nós fazemos aqui, você faz lá no Agro Pantanal, tudo bem. Não tem nada a ver isso. A gente não pode esquecer da importância do setor. Nayara, eu não estou esquecendo, eu estou dizendo. Tanto é que eu faço questão de carimbar os barões e os tubarões. E fez questão de citar o exemplo de R$1 milhão para um jogador de futebol. E agora? E agora? Estamos aí, estamos aí com milhares de pessoas, sem ter o que comer, sem emprego, sem renda, sem perspectiva de futuro, né? Com ameaça de mais um lockdown, né? E aí? Como é que vai fazer? Não, você está certinho. Para que essas pessoas mas tem que cobrar de todo mundo, Assembleia, Câmara, redução de salário, como que estão os gastos dos poderes? Estamos cobrando aqui dos poderes e das instituições. Eu que puxei o assunto, entendeu? Puxei o assunto. O Haroldo veio e colocou dos conglomerados. Não, o Haroldo veio e colocou dos conglomerados empresariais. Eu não vou passar a mão na cabeça de quem está com muito dinheiro e fica fazendo cara de paisagem. Eu não passo a mão na cabeça dessa turma. Bom, e vamos falar agora sobre a nota pública publicada pelo Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, que orienta o governo do estado a adotar o lockdown com urgência diante do aumento do número de mortes provocada pela Covid-19 e de filas de espera por UTI. O repórter Luiz Vieira conta pra gente. Quadro de saúde com o agravamento do número de casos de pessoas infectadas e de óbitos em decorrência da Covid-19 levou o Sindicato dos Médicos, o Sindmed, a publicar uma nota pedindo ao governo de Mato Grosso uma medida mais radical em relação às providências a serem tomadas para conter a contaminação da Covid-19. O Sindmed pede ao governo que adote emergencialmente o lockdown. Segundo o presidente do sindicato, esta é uma medida urgente, porque outras medidas que deveriam ter sido tomadas meses antes não aconteceram e agora o colapso já é uma realidade. O Sindmed se posicionou, não se posicionou por ideologia, se posicionou a favor da vida. É essa a questão no momento. Não se trata de economia, de política, se trata de vidas humanas. Nós estamos com um sistema colapsado. Nós estamos com a curva ascendente de números de infecção. É preciso uma atitude mais rigorosa. O lockdown ou a quarentena, a diferença é que a quarentena mantém os serviços essenciais e mantém o transporte. Não temos outra saída. Aliás, essa medida já deveria ter sido tomada. A quarentena já deveria ter sido tomada há mais de 30 dias. Nós estamos agora vivendo uma situação de colapso total do sistema. Não dá para esperar, né? Nós não queremos ver pessoas morrendo sem assistência, pessoas morrendo em casa. Então é preciso que a população tome ciência da gravidade da situação. Nós já temos um número muito grande de pessoas que estão aguardando um leito em UTI. Agora vocês imaginam quantas mais virão se estamos com cada vez mais infectividade, se a transmissão está maior. Então precisamos interromper aí, agora, a transmissão, porque as coisas vão ficar pior ainda. As próximas 2 semanas nós não vamos conseguir evitar nada, nós já temos que pensar nas 4 próximas semanas, no mês seguinte. Essa é a ideia. Não vai resolver agora e não vai resolver a situação. Vai dar um alívio para fazer o que já deveria ter sido feito. Coisas como capacitação de profissionais, aumentar os pontos de atendimento, aumentar os leitos de UTI, hospital de campanha, que deveria ter sido feito, começado esse trabalho há 6 meses atrás. A pandemia já tem 1 ano. A saúde sempre trabalhou no extremo. Nós sempre, na saúde pública principalmente, no extremo das coisas. Sempre precisou de liminar de UTI para que conseguíssemos uma vaga. Agora, eu digo para vocês, a gente na saúde costuma a trabalhar e trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Agora nós estamos com os 4 pneus furados. E isso chegou a essa situação por falta de planejamento. Ou não acreditou que viria algo que sabíamos que ia acontecer. Ou por incompetência ou por omissão. De uma forma ou de outra, a situação não poderia chegar nesse nível que chegou. Agora nós temos que tomar medidas extremas. E é para ontem. Não adianta adiar. O
O que acontece é o seguinte, eu entendo perfeitamente a situação dos médicos, profissionais de saúde. Se nós considerarmos que tem 189 pessoas numa fila de UTI, isso já justificaria, sem dúvida alguma, a questão de lockdown. Só que você fazer lockdown sem planejamento é um genocídio, né? Sem planejamento não dá para você fazer lockdown. Você pode evitar a morte no hospital, mas você vai aumentar a morte dentro de casa. Na rua, né? Porque o cara não tem condições de sobreviver durante 10, 15 dias, que seja, de absoluta miséria dentro de casa. Então o poder público precisa dar o suporte para essas famílias mais vulneráveis. São 100 mil famílias no estado do Mato Grosso que precisam dessa ajuda, né? Seja o poder executivo, legislativo, judiciário, iniciativa privada, sabe-se lá como, né? Precisa dar um suporte para as empresas também, que possam fechar, possam ter um capital, ter um recurso para poder cobrir os seus rombos, os seus prejuízos. Aí sim você pode decretar uma atitude como essa que foi de antecipação de feriado. Esse é o meu entendimento. Dessa forma aí, realmente, eu acredito que os danos serão infinitamente maiores. Gente, deixa eu saber os destaques de vocês. Uma frase aí, por favor, Lúcio, qual que vai ser o seu? Mais um capítulo no enterro da Lava Jato. Depois de Lula, agora arquivaram lá o inquérito sobre o envolvimento de Aécio Neves, do PSDB, né? Em corrupção em Furnas, né? E aí quem pediu para arquivar foi a Procuradoria-Geral da República e Gilmar Mendes arquivou. Haroldo, qual que vai ser o seu? Vou falar sobre 3 projetos emergenciais que foram aprovados ontem na Assembleia, 2 provindos do Executivo e 1 da própria Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Certo. Olha, gente, vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta tem participação, tem mais informação aqui para você. Não saia daí, viu? Agora 6 horas e 41 minutos. A gente já volta.